Bora lá, pessoal. Vamos começar a resolver nosso PET volume 2, semana 1 e 2, questão 1. Na questão 1 é uma questão que é para você analisar as linhas de campo. Linhas de campo são desenhos que nós fazemos para poder nos guiarmos com relação a como é o comportamento daquele campo em uma dada região. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, antes de partir para a questão, esse vídeo não vai ser longo, tá? É só um detalhe. Nós temos aqui, ó, cargas positivas e cargas negativas, tá? Eu vou fazer melhor. Vou inverter aqui para já ficar de acordo com o PET. Eu vou colocar a carga negativa aqui, desse lado, e a carga positiva do lado de cá. O que acontece, se você veio fazendo desde o PET 1, você deve ter visto eu comentar que as linhas de campo, ambas têm campo, certo? E as linhas de campo de cada uma é dado da seguinte maneira. A carga negativa, ela tem linhas que vão apontar no sentido da carga, ok? Seria assim, ó. Enquanto que a carga positiva, ela vai ter linhas que vão apontar saindo da carga. Seria mais ou menos assim. Ok? Essa é a ideia. O que acontece é o seguinte, quando nós colocamos várias cargas espalhadas numa certa região, essas linhas elas vão começar a interagir uma com as outras. E existe uma regra muito importante. Uma linha nunca vai passar por cima de outra linha. Isso significa, por exemplo, que se eu tiver duas cargas positivas aqui assim, ó, uma positiva e uma positiva. As cargas positivas elas têm linhas saindo. Aí o que vai acontecer? A linha que sai aqui, ó, nessa direção, vamos colocar dessa maneira, essa daqui também vai ter uma linha saindo nessa direção. E jamais pode acontecer esse cruzamento. Nesse caso, o que acontece é que as linhas elas se dobram, ok? E aí o que vai acontecer vai ser mais ou menos esse caso aqui, ó. Positivo, positivo, para cá eu tenho linha tranquilo, para cá eu tenho linha tranquilo, para cá também, para cá também. Eu não vejo problema com essas linhas. As linhas, o problema vai ser aqui no meio. Aqui no meio vai acontecer um fenômeno onde eu vou ter uma certa deformação, tá? Dessas retas, vão ser curvas bem aqui no centro, ó. Aqui assim, ó. As linhas, ao invés de elas seguir retas, elas vão começar a curvar. Ok? De maneira que elas não se encontram. As linhas elas jamais podem se cruzar. Isso seria se o campo elétrico fosse aqui, ó, por cargas positivas, ok? Note que aqui no meio elas meio que se curvam. Mas quando eu coloco uma carga positiva e uma carga negativa, aí o fenômeno muda, porque as linhas não podem se cruzar, existem essas setas assim. Mas no caso da carga positiva, por exemplo aqui, ó, ele tem uma seta para cá. E a carga negativa, ele também tem uma seta para cá. Então, como essas setas estão apontando na mesma direção, elas meio que se fundem. Elas se fundem. E aí forma uma única seta aqui assim, ó. Certo? Vai ser isso aqui, ó. Correto? Então, no caso aí do nosso PET, o exercício 1, ele nos mostra a seguinte questão. Ele nos mostra uma relação mais ou menos assim, ó. Opa! Aqui sai, aqui entra. E aí a gente tem essa relação aqui, ó, onde as linhas elas saem do positivo e vai para o negativo. Por que acontece isso? Porque eventualmente no negativo tem uma reta aqui assim. E no positivo tem uma reta aqui assim, ó. Certo? No negativo entrando, no positivo saindo. E aqui, nesse cruzamento, como eles não estão se confrontando, esse está vindo para baixo, esse está vindo para cima, eles podem se ligar, ok? Eles podem se ligar e aí eu teria esse caso aqui, ó, essa curva. Por isso que aqui tem essa curva aqui assim, essa curva aqui assim. Saindo do positivo, entrando no negativo. E com isso resolve o nosso PET, porque o nosso PET, na questão 1, o desenho que está indicado está mostrando setas entrando na carga QA e saindo da carga QB. Logo, a carga QA é negativa e a carga QB é